Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a Laura, que vai conduzir hoje o nosso papo sobre transição de carreira, trazer aí a grande experiência dela nesse processo, ela que vem até mentorando alguns grupos a respeito. Agradecer a presença de todo mundo, relembrar que, como foi divulgado nos grupos do WhatsApp do Clube do Ágil, nós teremos o sorteio de alguns vouchers de desconto para a formação KMP, com direito ao OKR incluso. A gente vai fazer isso no final do evento para todo mundo que estiver presente aqui, tá? E desejar a todo mundo aí um bom papo. Laura, o show é seu. Peraí, vou botar máscara, vou me vestir. Ontem eu fiz um evento assim. Bom, gente, boa noite, né, para todo mundo. Eu vou apresentar um pouquinho, né, um pouco do meu processo de transição de carreira, como foi, como que aconteceu, como que rolou. Vou passar uma timeline um pouquinho do que eu acredito também, né, do que é conceito de transição de carreira, que é muito importante também a gente entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? O Carlinhos, que é um colega nosso aí da área, ele sempre me pergunta, tudo que eu peço para ele, para tirar dúvida, enfim, ele me pergunta qual que é o propósito disso. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha vivência, da minha experiência com transição de carreira, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, porque eu fiz uma apresentaçãozinha para me guiar, porque pode não parecer, mas eu sou tímida. Então, se eu não tiver um guia aqui, galera, eu me perco. Então, eu acho que vai ser legal a gente ver como é que tá aqui. Ixi, deixa eu tirar essa tela aqui, peraí. Vou fechar. Eu tô aumentando aqui a outra tela para eu ver vocês, porque eu gosto de ver as pessoas. Aí eu consigo interagir. Bom, eu preparei, né, cadê? Vamos lá. Deixa eu ver essa apresentaçãozinha para a gente aqui sobre transição de carreira, apresentei no Miro mesmo. Estou trazendo, né, temas assim, né, assim, como que foi, o que eu considerei importante para o meu processo de transição de carreira, tá? Então, primeiramente, eu vou me apresentar, fiz um personal map aqui básico, para eu me apresentar e falar, enfim, quem eu sou, né? Quem sou eu? Bom, eu tenho 34 anos, tá? Eu sou solteira, mogiana e virginiana. E, assim, eu sou muito chata nesse ponto de adoro uma lista, adoro uma ordem, adoro processos. Então, enfim, guardem isso, porque isso faz diferença para a minha vontade de estar nessa posição de carreira, tá? Eu sou formada em administração com comércio exterior no Mackenzie, eu tenho MBA em gestão de negócios internacionais pela Business School São Paulo e tenho especialização em marketing de luxo pela Globo SPM. Fiz essa parte aí de especialização em marketing de luxo porque eu tenho uma joalheria artesanal, eu sou joalheira artesanal. Eu faço joias e tal, não sei o quê. Então, eu queria, numa época, ir empreender. Então, fazia sentido fazer essa especialização. Bom, já trabalhei em multinacionais, Abbott Laboratórios do Brasil, Clarent Cinecolor, que é uma empresa de cinema, né, por 5 anos fiquei lá fazendo importação, exportação, e a Glory Global, que também eu era coordenadora de importação. Fazia todo o processo, né, de supply chain, de operações, door to door, desde a negociação com o fornecedor, Europa, Estados Unidos, Ásia, a gente fazia. Tinha várias origens, até a importação e chegada da mercadoria aqui, ou no cliente, ou no CD da empresa. Então, é um processo bem burocrático e, de certa forma, bem tradicional. Então, eu vim desse tradicional, tá? Eu dei uma pausa aqui, coloquei BRQ, Porto Seguro e PagSeguro PagBank, que é onde eu fiz aquele meu ponto de mudança, aquele meu ponto que eu entrei na área de tecnologia total. Na BRQ, eu estava como SM, entrei como Scrum Master, e na PagSeguro como Agile Master. Então, foi o meu primeiro contato com tecnologia. Eu falo para todo mundo, né? Eu entrei na área sem saber o que era build, merge, deploy, o que é aquele monte de letrinha que tinha ali. Para mim, gente, aquilo lá parecia o filme do Matrix, entendeu? É para denunciar a idade, gente. Eu gosto de Matrix. Então, assim, eu não conhecia. Então, foi um desafio muito grande. Bom, paixões.
Cachorros, eu sou mãe de pets, eu tenho 3 pets, moro sozinha aqui em São Paulo com eles, meus filhos. Joalheria artesanal, sou joalheira, eu sou mergulhadora também, certificada, adoro. Paraquedas, já saltei 6 vezes. Vinho, tem vinho em todos os meus afters, porque eu acho que vinho é vida. E eu amo dirigir. Quando eu estou muito estressada aqui em casa, nessa pandemia, eu pego o carro, vou ali para Marginal, dar uma esticada, volto, fico tudo bem, entendeu? Gosto muito de viajar dirigindo. Bom, skills, comunicação, sensibilidade que eu digo, eu acho que quando eu estou dentro de um time, eu tenho, assim, eu consigo perceber como é que está o ambiente do time. O ambiente da minha casa, eu tenho muito isso, o ambiente né, eu consigo sentir o ambiente que eu estou. Então, esse é o sentido da sensibilidade aqui. Observação, observo bastante. Agilidade, que é o que eu estou aprendendo agora, né? E gestão, que é um histórico aí de 14 anos trabalhando com importação, é muito tempo. Bom, os meus objetivos aí é aprender sobre agilidade mais ainda, né? E construir uma carreira sólida. Eu não acho que a gente precisa ser agilista para sempre, Agile, Master, Scrum, seja o que for, para sempre. Eu acho que dá para ter uma ascensão de carreira aí. E eu quero me aposentar na Itália, gente, porque, chega de chega de sofrer. É o meu objetivo de vida. Bom, passando aqui para frente, cadê? Deixa eu passar aqui. 3. Tá errado. Aí. Voltei. Pronto. Bom, eu acredito, primeira coisa, aqui tá as etapas que eu acredito sobre como a gente deve trilhar a nossa transição de carreira, tá? Eu acredito que tem 3 etapas, pelo menos é assim que eu estou construindo a minha transição de carreira. Não vi livros, tá? Eu não estou lendo teorias, eu estou criando o meu caminho para que eu possa me tornar, uma profissional realmente diferenciada, tá? Então, eu acredito que a primeira etapa, que foi a que eu passei, que eu vou falar um pouco dela, da trilha aí que eu passei, saiu um pouco, né? Eu acho que saiu um pouco aqui do enquadramento, mas beleza. O planejamento. Eu fiz um planejamento de carreira, que é a etapa do overview, tá? A gente tem que ser um profissional para entrar, né? No primeiro momento, para eu entrar no mercado de trabalho como agilista, eu pensei o seguinte, cara, vou ter uma visão geral do que é, por exemplo, o Scrum, do que é agilidade, do que é Kanban, para eu conseguir entrar e pelo menos me sustentar dentro do trabalho. Porque não adianta eu entrar sem saber como que é o geral, como que é o fluxo. Então, eu fiz um planejamento de carreira, né? A gente tem que ter objetivo na vida, né? Um estudo sobre eu acho que é importante a gente ter um estudo sobre as principais metodologias, incluindo, né, o geral sobre frameworks e aplicação em times. Como que a gente vai fazer isso? Tanto, as 2 principais, que normalmente se fala muito nos kickoffs, nos encontros, Kanban e Scrum. Então, vamos ter pelo menos uma ideia de como que é o fluxo do começo até o final, aí, de todas as cerimônias que engloba, né, e tudo que... quais são as possibilidades de você... como que você pode atuar dentro de um time, tá? E aí... eu acho que é importante também, nesse momento aqui do overview, você ter conhecimento até um pouco antes de você iniciar o processo de transição de carreira, ter um conhecimento sobre os papéis e responsabilidades. Porque, assim, o Scrum é o framework, beleza? E dentro dele tem os papéis. Você pode ser um agilista sendo dev, você pode ser agilista sendo QA, você pode ser agilista sendo um Scrum Master como um PO. Né? Eu acho que todas essas pessoas que fazem parte do time podem ser agilistas. Então, eu vejo muita gente, um exemplo, né? Muita gente hoje que é Scrum Master que era dev antes. Mas será que ele deixou de ser dev porque ele não gostava de ser dev? Não poderia ser agilista sendo desenvolvedor. Não sei. Então, a ideia... Aqui, quando eu falo de conhecimento de papéis, planejamento de carreira, é você ter o propósito, é você ter uma ideia para onde você está indo. Para simplesmente, vou fazer um curso de Scrum, porque está na moda Scrum, vou lá fazer o Scrum e vou ser um Scrum Master. E não sabe o que aquilo
vai te trazer de responsabilidade. Então, é importante conhecer. Bom, e aí nesse momento é o momento que você vai começar a fazer curso preparatório para certificação, porque aí eu vou falar, na minha opinião, só certificação, stamp, que eu falo, né? O stamp no LinkedIn não vai te trazer, não vai te sustentar, pode até te trazer uma entrevista, pode até te conquistar isso, mas não necessariamente ela vai te sustentar. Você tem que se sustentar na entrevista, como se sustentar no cargo que você tiver. Então, eu acho que é importante você ter ou curso preparatório ou se preparar, né, para certificação, mesmo que seja, né, aí fica a seu critério, ou via curso, ou se você é autodidata, começar, né, participar de eventos, enfim, aí fica a critério, mas eu acho importante isso nessa fase. Bom, tem as certificações principais, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas, assim, no próximo eu já falo. Mas tem as certificações principais que, bom, a princípio, né? Se a gente fala que as duas principais mais procuradas no mercado é Scrum e Kanban, eu vejo pelo LinkedIn, só de bate-olho, conta de padaria, que, por exemplo, a PSM é bem mais procurada do que o Kanban, por exemplo. Mas hoje em dia o Kanban está se despertando muito também no mercado. Então, eu acho que são as duas principais. Você tirar do Scrum, por exemplo, e Kanban. Enfim, é o que eu acho. Bom, participações de Lean-Office. Gente, nesse momento do overview, é um momento que muitas vezes a gente não sabe nem, por exemplo, eu comecei a trabalhar, como eu falei, né? Eu não tinha noção do que era uma construção de software. Não tinha mesmo noção. Na verdade, eu nunca tinha me interessado por programação, nunca me interessei por... E não me interesso, não é o meu objetivo de sentar ali, ficar com aquele monte de letrinha e código e aqui. Eu acho interessante o que aquilo constrói. Eu adoro ver que aquele monte de letrinha, que para mim é um monte de letrinha, ele se transforma numa tela maravilhosa, ele se transforma num aplicativo incrível. Eu adoro essa transformação. Mas programar não é para mim, senão eu teria feito TI. Então, assim, na hora de participar dos Lean-Office, como eu estava num ambiente assim com muita coisa nova, né? Eu usava os Lean-Office para tirar as dúvidas que eu tinha de agilidade, porque o pessoal estava tão focado ali no desenvolvimento, e eu entrei em 2020, gente, 2020, pandemia. Eu não tinha ninguém de Scrum do lado para você, sabe, você fazer aquela, tipo, deixa eu ver se eu estou fazendo certo, sabe? Eu não tive isso. Então, foi muito complicado eu ter que descobrir várias coisas aí nesse decorrer, né, nesse caminho aí, sozinha. Então, eu usava os momentos dos Lean-Office, né? Eu vou explicar um pouquinho como que é o Lean-Office mais para frente. Eu participava porque nesse evento tem muita gente que tem muito conhecimento. Então, era nesse momento que eu botava lá um cardzinho com alguma dúvida minha. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu tô com dúvida com relação a esse conceito. E aí, gente, eu comecei a aprender tanto que eu viciei em Lean-Office. Eu vou toda semana, pelo menos uns 2. Né? Então, assim, é muito bacana, é muito enriquecedor. Mentorias. Bom, a Camila, agora um pouco antes, né, ela comentou que ela está recebendo, né, que ela está tendo a oportunidade de ter um mentor, e o Guilherme também está tendo a oportunidade de ser o mentor. Esse ponto, gente, é muito importante. Você não precisa necessariamente... Eu, no caso, eu não precisei necessariamente pagar para isso. Porque nessa área, não sei se vocês perceberam, né, nesse monte de evento, inclusive esse aqui, né, essa iniciativa do Clube do Ágil, por exemplo, de trazer vários assuntos e vários conteúdos, gente, é uma espécie de mentoria. É onde você vai agregar conhecimento para você, sabe? É onde você troca, às vezes, enfim, estamos aqui conversando, depois a gente bate um papo, é a hora que a gente traz ideias, que a gente tira as nossas dúvidas, que a gente expõe também algumas agonias que tem nesse processo de transição. Então, mentorias, não estou falando necessariamente de você pagar mentoria, mas é tirar a vergonha, né? Tirar aquele medo de procurar a pessoa, de ir atrás de conhecimento, porque tem sim pessoas super receptivas para isso, para te ajudar, tá? Bom,
aí eu comecei num tempo, né, nesse meio tempo, quando eu comecei a estudar, comecei a aplicar na minha rotina atual. E aí, né, eu coloquei adaptação para ganho de experiência, né? Porque é um momento que a gente faz essa adaptação dos nossos conhecimentos, para quem está em transição de carreira, no nosso, como é que fala? Na nossa rotina. Você começa a entender, eu falei isso, né, no Open Room, inclusive, você começa a entender que você tem um fluxo de trabalho até para lavar uma pia de louça. Eu, Laura, virginiana ainda, que sou, eu não começo a lavar nunca uma louça pelos talheres. Cara, eu começo primeiro dos copos para não quebrar, mas, sei lá, eu tiro as panelas primeiro, eu tenho meu fluxo, sabe? Eu tiro as panelas, os bowls, não sei o quê, os pratos, eu tenho todo um fluxo. Sério, eu tenho que me sentir organizada. Aí, entendeu? Até porque quando você faz aquela pilha de louça, mentira, ela não pode quebrar os copos, né? Aquelas. Mas assim, eu tenho uma ordem, eu tenho um fluxo, e muitas vezes, por morar sozinha, eu tenho até um controle de tempo, porque eu tenho que ir rápido com isso. Então, cara, a gente começa a ver que a gente conhece fluxo, sim. E aí começa a te dar uma tranquilidade, tira um pouco aquela angústia que tem, tipo, não sei agilidade, não sei nada. Começa a tirar aquilo do seu coração e você fica mais tranquilo. Cara, eu sei o que é fluxo. Você começa a entender, você começa a enxergar fluxos em tudo. Até lavar, tomar banho, eu não lavo o meu pé primeiro, cara, eu lavo o cabelo primeiro, de cima para baixo. Você entendeu? Então, em tudo você consegue enxergar. Então, no meu trabalho, aí vamos trazer, né, para um ambiente mais profissional, digamos assim, eu estava com um processo de importação, eu tinha vários processos de importação que eu tinha que passar por dia. Eu tinha que entender que pé que estava aquele processo, cada processo eu tinha um limite, eu não podia, por exemplo, até para uma liberação alfandegária, eu tinha que controlar os embarques, porque era muito arriscado, por exemplo, eu fazer com que 4 cargas chegassem ao mesmo tempo na alfândega. Porque se uma para, as outras correm muito risco de parar também. Né? Tem um negócio assim de CNPJ, tem uma série de coisas de liberação alfandegária. Mas é um exemplo que eu posso dar, por exemplo, que eu tinha que controlar quando que eu puxava, né, para o meu doing, os meus processos. Então, eu comecei a enxergar isso, eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, né? Então, para emitir uma nota fiscal, cara, quando você vai lançar todos os dados no sistema, você tem uma ordem também. E aquilo te emite, te dá um output, que é a sua nota fiscal, num prazo ali, porque eu tenho até as 4 horas para mandar para a transportadora e buscar minha carga. Então, né, eu consegui enxergar e eu comecei nesse momento do overview, né, é o momento que você começa a encaixar a agilidade na sua rotina. E aí fica mais fácil, você começa a abrir a mente, sabe? E aí, bom, coloquei aqui, né, que nesse momento é importante conhecimento de dinâmicas e métricas básicas, porque, obviamente, beleza, estou participando, consegui aquele meu momento, porque muita gente que está em transição de carreira ainda está procurando emprego ou está no início daquela jornada, né? Acabei de conseguir um emprego aí de Scrum Master, de Agile Master, enfim, seja o que for. Como que eu vou me sustentar dentro desse emprego? Porque não adianta ter entrado. Com certificação, você consegue uma chamada do RH. Você consegue até uma vaga com alguma indicação, que no meu caso foi indicação, tá? Você consegue isso. Mas se eu não tivesse esses conhecimentos, pelo menos básicos, né, de uma dinâmica básica, eu estou em transição de carreira, eu quero aplicar um jogo absurdo no meu time. Cara, começa pelo básico, para você ir se acostumando com a rotina e você também não se estafar. Isso é um ponto que eu vou falar também. E aí, eu consegui, com esse conhecimento, me manter dentro enquanto eu vou estudando, né? Porque os cursos, gente, são caros. Não dá para, assim, é difícil, não são todas as pessoas que têm a oportunidade de parar de trabalhar e se certificar. Eu não tinha, eu morava sozinha, eu estava separada há 6 meses, né, de um relacionamento de 7 anos, eu moro sozinha hoje, pago aluguel. Putz, e aí? Eu não tinha condições disso, né? $150 um PSN, gente, vezes R$1.000, né? Que é $1, vezes... esse câmbio tá louco, entendeu? Então tá bem difícil. Tá bem caro. Então, assim, eu tive que fazer um planejamento mais enxuto, assim, não consegui sair fazendo cursos e tudo. Bom, e aí, o que começou nesse momento também, o que é importante, né?
A participação como voluntários, tem muitos lugares que você consegue fazer voluntários. Eu, particularmente, não conheço, mas eu conheço algumas pessoas que fazem voluntários em alguns, tanto empresas, startups que estão começando, quanto ONGs também, para conseguir aplicar e começar a praticar e ganhar experiência, e começar também a participar de eventos como facilitadores. Tem muitos eventos, esses eventos que a gente, por exemplo, o Lincoff mesmo, tem muito Lincoff por aí, gente. E nesses Lincoffs, é um momento, assim, muitos organizadores estão permitindo que a pessoa, por exemplo, ajude na facilitação, para ela começar a perder aquele medo, sabe? Então, é bacana se você tiver oportunidade, cara, mete as caras mesmo. Eu falei uma vez pro Eric, né, do Lincoff São Paulo, falei, Eric, isso é porque não era costume, né? Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou ficar feliz quando você me chamar para eu ser facilitadora da sua sala. Cara, deixei. 3 meses depois ele me chamou, aí eu vou toda semana, todo mês. Sabe assim, quando ele me chamou, eu falei, putz, agora eu tô legal, sabe? Então, isso na época que não era você nem conseguia ser facilitadora. Hoje em dia o pessoal tá muito mais tranquilo, então dá para participar. E conhecimento sobre soft skills. Por que é importante conhecimento sobre isso, né? Vai ter um ponto que eu vou comentar, que o processo de transição de carreira é importante que você tenha conhecimento, esse autoconhecimento, essa noção do propósito, do porquê que você está fazendo isso, porque é um processo doloroso, gente. Não é porque a gente olha no LinkedIn, todo mundo está falando de agilidade, que é um processo que você vai lá, bonitinho, lê um livrozinho, aí beleza, aprendi as cerimônias, vai lá e aplica e troca toda a sua carreira. Cara, é um processo muito difícil, porque eu saí, eu era coordenadora de importação, eu tinha a minha senioridade, de certa forma, eu vim da visão tradicional, eu tenho ego, gente, eu sou pessoa, eu sou humana, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho vontade de crescer. E quando a gente tem que voltar a algumas casas e entrar num ambiente que era hostil, quando você não sabe, você não tem, né, um par para você ver se você está fazendo certo. Você não tem conhecimento do que o seu time inteiro está falando. Imagina 4 desenvolvedores falando grego com você. Gente, se você não tiver soft skills, você não consegue... Por exemplo, eu acredito que agilista é provocador de mudança, né? A gente... enfim, nós temos que provocar mudanças. Se eu provocar mudanças falando português num time que fala grego, gente, você tem que ter muito jogo de cintura para conseguir chegar e fazer com que eles tentem te entender, sabe? Da mesma forma que você entra a mesma forma, sei lá, que eu entrar na casa de alguém, na empresa de alguém, e falar, vou mudar a gente tem que mudar a sua cultura, seu mindset. Cara, se alguém entra na minha casa, por mais que esteja errado, e fala, eu quero mudar a sua forma de pensar no mundo, você tem que mudar porque você está errado. Gente, é muito difícil você entrar na casa dos outros, porque toda mudança gera uma certa resistência. É natural. Você vai tirar alguém da zona de conforto. Então, o conhecimento de soft skills, para mim, é muito importante, porque você tem que ser muito sutil, sabe? Tática, assim, sabe cavalo de Troia? Você tem que entrar muitas vezes na casa da pessoa, depois você joga os soldados ali para fazer o negócio acontecer, entendeu? A mudança, aquela transformação toda. Não adianta entrar já metendo tiro, porque, assim, muitas vezes você não vai ser assertivo, né? Então, a ideia das soft skills é desde o começo. Na verdade, em qualquer área, na verdade, na sua vida, na verdade, né, em qualquer rotina. Falar que só agora que eu vou ter que aprender soft skills, me desculpa, eu acho que a gente tem que trazer isso de qualquer área, em qualquer empresa na nossa vida. Isso faz muita diferença. Bom, a fase de aprofundamento, a fase 2, para mim, é a fase que eu estou no momento. É a fase que eu passei por esse planejamento todo, fiz os cursos de preparação, não tirei as certificações principais, mas isso eu falo mais para frente, mas eu estudei para isso. Fiz mentoria, participei de Lincoff. Aí eu venho para a fase. Tenho toda essa bagagem, isso aqui não se perde. Tenho toda essa bagagem, agora eu vou agregar mais conhecimento. E aí, o que eu faço, né? Eu tenho todo aquele conhecimento, vamos pensar numa sprint, né? Eu tenho a planning, eu tenho a sprint, eu tenho a review e tenho a retro, que seja. Aí,
eu tenho toda a ideia de um fluxo, estou falando só de Scrum, tá? Só para dar esse exemplo. Eu tenho toda essa visão, todo esse fluxo. O que eu estou fazendo? Eu preciso voltar e aprofundar o meu conhecimento detalhadamente em cada coisa. Lembra, né? A gente quer ser, a ideia é que a gente se torne profissionais profundos, porque profissional raso o mercado não valoriza. Entendeu? Você falar que você sabe e não sustentar, o mercado vai te jogar lá embaixo. E já está acontecendo isso. Então, a ideia que eu trago aqui, né, de trazer essa experiência e essa vontade de aprofundar, né, de ter esse aprofundamento como profissional, é também não só trocar conhecimento, claro que eu acho que isso é importantíssimo, mas é que a gente precisa ter essa vontade de todos de melhorar, de conhecer, de aprender, para o mercado não querer pagar, por exemplo, R$4.000 para um PJ. Gente, para um Scrum Master, como PJ, imagina, R$4.000 eu não pago nenhum aluguel da minha casa. Assim, eu não consigo viver aqui em São Paulo, porque, lógico, não é só aluguel, tem outras coisas, não consigo me sustentar. É muito pouco, né? Um plano de saúde, hoje em dia a gente tem plano de saúde, é muito difícil, gente. Então, assim, o mercado, ele precisa confiar nos profissionais que estão entrando nele. Só que ele vai confiar se a gente sustentar e se a gente se mostrar como profissionais, né, profundos. Então, essa fase de aprofundamento é isso. É a fase que a gente vai, né, realmente voltar no conceito de cada coisa, entender por que aquilo está acontecendo. Não vai ser uma coisa mais rasa, vai ser uma coisa mais profunda. Então, é necessário que a gente faça estudos aprofundados, né, coloquei aqui, né, sobre conceitos sobre cada metodologia e framework. Não é em toda empresa, em todo time que você precisa rodar Scrum. Eu rodo hoje só Kanban, nos meus 2 times. Mas dentro da minha área, são 3 times, o terceiro, ele roda sprint. Então, faz sentido para aquele time. Então, é interessante, a gente tem que saber o conceito de cada coisa para a gente conseguir aplicar isso. Para a gente conseguir ser assertivo na implantação, não adianta, né, eu sair, eu vou falar de métricas da próxima, análise de métricas de forma associada para a solução de problemas. Não adianta eu pegar um livro de métricas, aí eu aprendo que tem várias métricas, aí eu vou em todos os times, aplico igual, sem propósito, sem associar, porque dá para você associar, para você conseguir enxergar algumas coisas, né, você consegue associar métricas com algum outro mapeamento de impedimento, não necessariamente ali aquelas métricas básicas, né, de lead time, vazão, throughput, aquelas coisas todas, né, histograma, quartil, percentil, todas aquelas coisas. Tem outras coisas que ajudam a visualizar. Você, por exemplo, saber, né, olhar num gráfico de CFD e saber o que aquilo significa, né, um diagrama de fluxo cumulativo. Como que a gente vai entender que, por exemplo, aquele gap que tem ali significa que, por exemplo, aqui entrou um monte de coisa, ou aqui, olha, desimpediu um monte de coisa. Começar a ter essa visão, sabe? Então, a ideia aqui que, por exemplo, o propósito, tá certo? Propósito de cada cadência, cerimônia e formas de facilitação. Falando assim, como Scrum, né? Como Agile Master, enfim, cara, você tá ali no time para você ser líder servidor e fazer com que a metodologia seja abraçada pelo time de fato, que o time veja valor naquilo. Só que você só vai fazer o seu time ver valor se você souber o valor e souber explicar isso. Então, é interessante a gente ter esse aprofundamento. Para POs, como que você mapeia personas? Necessidade de negócio, construir e priorizar um backlog. Guilherme, você não precisa disso? Você precisa ter esse aprofundamento, você precisa ter esse conhecimento, né? Então, assim, é importante que isso fique bem dentro da gente, esses conceitos, para que, sou mais profunda. Já tem todo aquele background, eu sei onde eu estou dentro do fluxo, né, no overview, agora eu estou aprofundando. Facilitação de cerimônias complementares. É a hora que eu falo, você não precisa, agora é a hora de você pegar uma cerimônia diferente, é a hora que você pode aplicar as complementares que eu falo, do Management 3.0, por exemplo, fazer um team building de uma forma mais completa, né? Você consegue construir um team building legal, fazer motivação, moving motivators, personal mapping, PBB, Leanception, você consegue fazer, facilitar nesse momento, consegue começar
se sentir seguro, facilitar essas cerimônias mais complexas, né? É o ideal que a gente tenha uma certa experiência também com as simples. Vamos fazer gradual, não vamos cair num precipício de graça, entendeu? É difícil. E é o momento que a gente tem que ter leituras complementares também, não só coisas sobre agilidade, não só coisas sobre Scrum, Kanban, enfim. Aí eu coloquei aqui CNV, alguns livros de carreira, tem alguns de autoajuda que são indicados, sei lá, 7 hábitos, ou coisas assim. Eu não vou indicar um especificamente, porque eu acho que cada um tem o seu gosto, né, literário, enfim, mas tem livros, tem artigos, livros de soft skills, fake agile, hard of agile, técnicas de facilitação, tem isso também, já tem livros sobre isso, artigos sobre linguagem, técnica básica sobre tecnologia. Por que eu fiz isso? Eu peguei alguns artigos, logo lá no começo, porque eu não sabia de fato que era build, merge, deploy, eu não sabia o que significava isso. Eu não entendia o fluxo, eu peguei artigos assim para eu entender. Para eu, por exemplo, estar numa daily ou numa planning e conseguir saber, putz, ao menos ter uma noção se aquela discussão dentro do time fazia sentido ou não. Pô, eles estão fugindo do tema, não é esse o tema. Então, era ruim quando eles estavam falando 100% grego para mim, porque, não sei nem se eu corto, se eu deixo, se faz sentido, sabe? Se faz sentido eles continuarem. Eu tô muito perdida. Eu voltava com dor de cabeça. Eu tava em casa, né? Eu saía do trabalho com dor de cabeça, sabe? Porque eu falei, meu Deus. E aí, sempre, eu falo isso em evento, em qualquer coisa. Eu tenho meu caderno do lado, com a minha caneta, e qualquer coisa que alguém fale em outra língua para mim, eu anoto e procuro depois. Então, eu tava no Google, o Google virou meu melhor amigo, porque eu não sabia o que era. Então, eu comecei a ler um pouquinho sobre tecnologia. Eu tô falando isso aqui para quem está trabalhando com o desenvolvimento de software e nunca ouviu falar sobre, tá? Que era o meu caso. Quem está fazendo transição de carreira ou já veio de uma área de tecnologia tem uma noção, beleza? Ou quem veio zero. Gente, nossa, que loucura. Bom, e eu acho que tem eu coloquei plenitude, mas, cara, eu inventei isso essa semana, gente, mas eu não cheguei lá ainda. Mas eu acho que nesse momento de plenitude, eu não sei se cabe isso aqui. Deixa eu beber água, né? Desculpa. Nesse momento de plenitude, que é aonde eu quero chegar, é o momento que você consegue difundir todo o seu conhecimento com segurança, né? Porque a gente consegue trocar ideia, sim. Eu acho que a gente tem que trocar até para praticar e aprender. Mas você consegue difundir isso como mentor e coach, de fato, sabe? É o que eu acredito. Eu não sou mentora, mas eu tento passar o que eu estou aprendendo. Vamos ver, a gente aprende junto, não tem problema. Porque, assim, eu acho que nesse momento da plenitude, você tem a segurança de olhar para alguém que está nas fases anteriores e conseguir ajudar da melhor forma, de uma forma mais assertiva, sabe? E aí você pode proporcionar treinamentos verdadeiros e de qualidade para as pessoas da área, né? Você consegue colocar isso dentro da sua empresa, fazer workshop, eu acho que com mais segurança, te dá mais segurança para isso. O apoio pleno, né, no seu papel, seja PO, seja dev, seja o que for, entendendo o valor, que você tem valor dentro do time. Né? Eu costumo falar assim, o Erickson tá aqui, ele fala, né? Eu falo para ele, cara, Scrum Master não é secretário de luxo. O Scrum Master, ele eu digo para mim, eu acho que para mim, ele é o óleo da engrenagem. Ele tem ali o time e ele vai fazer com que o negócio funcione. Né? Que a engrenagem funcione sem areinha, sem problema. Eu não estou ali para marcar só a reunião. Não que eu não possa, não que eu não deva, mas eu não sirvo só para marcar a reunião e ficar acompanhando o pessoal falando na dele, só ouvindo, sem entender nada. O agilista, ele tem um valor dentro do time. Então, nesse momento, é o momento que ele já entendeu que ele tem realmente valor, ele consegue colocar isso e fazer o time entender que ele tem valor dentro do time. É o que eu acredito, tá, pessoal? Bom, e aí pensamos sempre em melhoria contínua, né? E qualquer metodologia ágil, aliás, qualquer lugar do mundo é melhoria contínua, porque se até no tradicional você tinha um processo todo cheio de prejuízo, todo cheio de
né? Se eu tinha um processo que deu prejuízo, cara, eu não vou querer que aconteça isso de novo. Até no tradicional eu tinha um review. Até um tradicional eu precisava ver dentro do meu processo o que estava errado para eu importar aquele negócio de novo e não ter problema. Então é sempre melhoria contínua. Aí eu falo isso para a vida também. E aí você domina nesse momento com maestria as metodologias, né? E as metodologias, técnicas de gestão de conflitos. E você também tem um controle sobre a sua carreira. Eu esqueci de colocar isso aqui, mas é aquele momento que o céu é o limite. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Aí você vê se tá bom para você, ok, tudo bem. Você tá ali, você tá dominando, você tá sendo procurado, você tá sendo requisitado. Você pode, sabe, você pode fazer 500 coisas. E, que nem eu coloquei, né, o céu é o limite, você define os próximos passos da sua carreira. Para vocês terem ideia, hoje, né, eu falo, lá no overview, naquele planejamento de carreira, hoje eu já tenho uma ideia onde eu vou para depois dessa plenitude aí. Virginiana é uma loucura, né, gente? Sabe que o negócio está ali, tem uma lista para seguir. Então, eu já tenho, depois da plenitude, algum objetivo ali, algum cheiro, sabe? Alguma coisa. Então, eu acho que é importante vocês terem essa visão de futuro para realmente fazer, né, concluírem e realizarem essa transição de carreira da melhor forma possível. E eu vou falar um termo aqui que eu falei outro dia. Eu não acho que transição de carreira é você pegar a sua carreira antiga, jogar por fora e colocar outra, né, no lugar. Para mim, eu chamo de agregação de carreira. Você vai começar a descobrir, no tempo, né, quando você vai trabalhando, que você... eu estou usando várias coisas que eu usava na gestão. Eu estou usando várias coisas que eu conhecia antes. A organização de trabalho lá, eu estou usando aqui. Cara, um biomédico que faz uma análise de 500 coisas, ele tem fluxos, ele tem uma organização de trabalho, ele tem um resultado, ele tem experimentações, ele tem melhorias contínuas. O professor de educação física tem isso. Todo mundo tem isso na carreira, na minha opinião. E aí você começa a entender um pouco mais isso. Bom, eu vou passar agora, eu vou fazer a minha timeline para mostrar como que eu fiz um pouco do meu processo, tá? Deixa eu ver, é aqui. Bom, a minha timeline começou lá em 2019 e tá até o momento, tá? Então, eu coloquei aqui um pouquinho de como foi aí, como tá, um pouco, resumido, tá? Tem bastante coisa que eu fiz, além do que tá aqui, mas eu acho que a gente vai complementando aí. Bom, a minha timeline começou lá em 2019, quando eu ainda era coordenadora de compras internacionais, no primeiro semestre, em abril, eu li o livro, o livro, né, do clássico livro amarelinho, que agora é o vermelhinho, né, da arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Eu li o livro, fiquei interessada. O meu ex, ele tinha feito um curso recentemente, era recente na época, na AdaptWorks de Scrum, de metodologia ágil. Então eu peguei e li todinho o negócio, falei, nossa, que negócio interessante. E aí veio essa participação desse workshop aqui, de certificação para Scrum com a Adriane Colossetti. Eu achei ela o máximo, então por isso que eu botei o nome dela aqui, eu achei ela super para frente, gosto muito de conversar com ela. Então eu fiz esse workshop, gente, eu saí de lá, falei, caraca, eu consigo colocar isso no meu dia a dia, na importação. Fui eu e a minha colega de trabalho, a gente trabalhava na mesma área, ela trabalhava em compras comigo. E aí eu falei, vamos começar a aplicar. Comecei a colocar dele, todo dia a gente batia um papo. Não era aquela coisa, 15 minutos, o que você fez? Não precisava ser aquilo, mas eu comecei a criar o hábito de conversar diariamente, de a cada 15 dias fazer um planejamento aí dos próximos processos. Eu transformei o Scrum em água, digamos assim. Eu fiz ele se adaptar dentro do meu time, tá? Eu não fiz o meu time se adaptar dentro do Scrum nesse momento. Então, eu comecei conforme era possível. Vamos fazer uma review por mês aí de como foi os processos aí do mês. Precisava ser no final de cada 2 semanas. Enfim, começou a dar certo. E aí eu conheci o Linkoff São Paulo do Eric. Coloquei aqui porque eu gosto de falar do Eric, porque ele me deu um apoio desde o começo, desde o primeiro dia. Ele lembra do primeiro dia que eu fui. E eu falei, gente, é muito legal esses temas, é muito bacana.
Porque tem a ver, no fundo, aí com gestão de processos, tem a ver com organização de fluxo, tem um monte de coisa que eu comecei a enxergar, a dar nomes para as coisas que muitas coisas que eu aplicava de alguma outra forma. E aí eu falei, putz, olha que legal, o que eu faço hoje é parecido com isso aqui, que tem o nome, sei lá, a Daily, que tem o nome refinamento, que tem o nome isso, mas fazendo algumas adaptações, ele traz mais valor, sabe? Eu comecei a enxergar isso nos Linkoffs. E aí, no segundo semestre, continuei trabalhando como coordenadora de compras, né? E aí comecei a viciar em Linkoff, gente, eu viciei em Linkoff, sério, toda semana eu comecei a ir um. Aí participei do ABC, do de Cuiabá, cara, até de Londres eu já fui, para vocês terem ideia. E eu descobri um em Roma recentemente, que eu tô louca para ir, enfim. Nossa, eu tô descobri no Peru, descobri no Paraguai, no Canadá tem também, e tem na Polônia tem um também, mas nunca entrou gente. Então, esse eu não consegui participar porque não vingou. Mas eu descobri tem Linkoff em todos os lugares do mundo. Só que eu percebi que aqui no Brasil o pessoal é mais engajado. E eu participo de vários, cara. Cuiabá, São José do Rio Preto agora, o ABC, Blumenau. Gente, todos. Todos que eu posso, eu tô lá. E aí, todos que eu posso, o que eu faço? Durante o meu dia a dia, tô com o meu caderninho aqui. E eu sei que eu vou ter um Linkoff no final de semana, ou durante a semana. Aí, qualquer dificuldade que eu tenha que eu não saiba, eu falei, pra que eu vou no Google? Mentira, eu vou no Google também. Mas eu anoto ali, eu já vou fazer o meu card do Linkoff. Porque quem não sabe, eu não sei se todo mundo aqui conhece o modelo do Linkoff. O modelo do Linkoff, você faz um backlog ali de vários assuntos que você quer dentro de uma sala, tipo, a gente aqui na sala, a gente faz um backlog, a gente vai votar nesse backlog e vai discutindo assunto por assunto, de acordo com o interesse de todo o time. Então, eu fazia cards, assim, muito legais para que ele fosse votado, para que ele fosse discutido. Então, eu, tipo, elaborava o card e, teve um Linkoff que eu acho que os 5 primeiros cards discutidos eram meus. Eu fiquei a semana inteira construindo o meu backlog de assunto ali. E aí eu fui, assim, eu voltava dos Linkoffs, já chegava no meu time, o que vocês acham de aplicar tal coisa? O que vocês acham de fazer tal coisa? Eu conseguia provocar mais assertivamente, porque eu tinha várias pessoas, né, me dando conhecimento, me trazendo conhecimento. Então, por isso que eu falei que eu ia falar do Linkoff agora. Então, Linkoff, cara, é muito legal para quem, enfim, não tem como pagar 580 mil cursos a R$1.500 cada um no mínimo, entendeu? Você consegue trazer muito conhecimento e de graça, sabe? Então, para mim, foi muito bom. Eu fiz esse curso preparatório para PSM na WAT, não sei nem como pronuncia, mas na WAT Solutions. Eu estou indicando, eu não estou indicando, porque eu fiz presencial, então eu não sei como é que está o online. Mas eu adorei, foram 2 dias de curso, assim, e a gente fez todo o processo, todo né, o passo a passo aí. Então foi bem bacana. Análise de métricas, comecei a fazer análise de métricas do meu trabalho, e aí comecei a procurar emprego na área, saí do meu trabalho. Saí porque o emprego era temporário, falei, putz, agora eu vou ter que procurar emprego. Aí veio a minha primeira oportunidade, minha conquista, coloquei em azulzinho porque foi através de networking, tá? Por isso que eu falo, a gente está aqui se conhecendo, cara, se conhece mesmo, gente, vamos trocar ideia, porque tem o networking me trouxe a minha primeira conquista, né? Minha primeira oportunidade. Trabalhei dentro da BRQ, né? E o meu cliente era Porto Seguro. Eu trabalhei, na verdade, dentro da Porto Seguro como BRQ. Uma oportunidade como Scrum Master e fui praticando. E aí eu comecei uma trilha, né? Comprei o curso preparatório, já era home office, já era online, na TI Exames, esse eu indico legal, porque tem bastante simulado, bastante gente que faz esse curso, ele consegue passar nas provas de certificação, ele é bem completo, né? Então sugiro ele bem. Tem o treinamento aqui, né? Eu fiz um treinamento técnico de tecnologia dentro do meu time. Cara, se eu falar isso para o meu líder técnico, ele vai se achar. Mas a cada 2 vezes por semana a gente sentava, eu colava online mesmo com o meu líder técnico, ele abria a tela, ele me falava os nomes, ele me apresentava o que era um fluxo de BPM, o SOA. Eu consegui acelerar o meu aprendizado muito com a ajuda do meu time. Isso é muito importante, você ser parceiro do seu time, porque, ele me desenhou um fluxo ali que ele me contou o que é SOA, o que é build, tudo aquilo ele me ajudou. E aí,
práticas diárias com cerimônias. Que aí, eu coloquei aviso importante aqui, que aqui foi no final do semestre de 2020, que toda essa trilha que eu falei para vocês, eu fiz isso tudo em um ano. E aí foi no final de 2020, gente, que eu estafei. Eu quero contar isso para vocês, porque transição de carreira dói, não é fácil. A gente está vendo um monte de curso grátis, um monte de coisa rolando, um monte de curso. Eu quero tirei PSM agora. O que eu faço agora? Tirei não sei o quê. O que eu faço agora? Não sei o quê. Gente, calma. Vocês têm vida pessoal, vocês têm... Eu tenho meus cachorros lá embaixo, que estão presos lá no fio, tadinhos, aquelas que precisam de carinho. Muitos têm filhos, muitos têm mães, pais, e moram com, enfim, namorados, esposas, enfim. A gente tem que ter vida pessoal também. E tudo bem que eu tinha recém-separado, então eu estava querendo me enfiar nos estudos mesmo, beleza. Mas, assim, é um processo cansativo. Porque quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que eu não sabia nada do que o pessoal estava falando, eu me senti tão insegura que depois dos 34, eu tenho 34 anos, depois dos 30, e o medo de eu não conseguir dar conta, gente, o medo, eu passei um ano inteiro com medo. Então, né, todo esse... Isso foi no meio, né, no começo do primeiro semestre, eu comecei a prestar atenção, comecei a acumular muita coisa, né? E aí veio no segundo semestre também. Eu ir praticando diariamente com cerimônias, né, aquela coisa, um monte de coisa. Soft Skills, Master, eu fiz o Soft Skills do Eric, eu fiz em agosto e outubro. Aí eu fiz mentoria para condição correta como SM, dentro da BRQ tinha um mentor que me ajudava, para eu ver se todos esses, por exemplo, né, as minhas obrigações como Scrum Master eu estava conseguindo fazer, né? Bom, Management 3.0, fiz com o Antônio Polo, e por networking no final de 2020, que foi agora, no começo, eu recebi um convite, networking de novo, é porque a gente mete as caras aqui, para começar no PagSeguro. E, gente, eu tô apaixonada. Porque, assim, eu tenho um chefe super maravilhoso, super humano, né? Super humano. Então, eu tive uma oportunidade de ouro, justamente porque, né, a gente está fazendo, né, toda essa, né, enfim, arrumando toda a carreira, estudando, aprendendo, mostrando as caras, mostrando o que a gente sabe. Cara, uma oportunidade muito bacana. E aí, no começo, né, estamos finalizando aí o primeiro semestre, eu tirei a certificação de OKR, KMP, KSD e KSI. Agora não é KMP1 e KMP2, agora é KSD e KSI, tá? Para quem não sabe. E eu criei o Open1 e o calendário. Algumas pessoas já conhecem o calendário, cara. Eu adoro o calendário. É uma agenda no Google que eu coloco todos esses eventos que eu vou participando, que eu vou sabendo, eu vou colocando lá. Dá para vocês fazerem, né? Agregarem o calendário na sua agenda do Google aí, e sempre você vai saber, você vai conflitar alguma coisa ou outra. Bom, e o Open1, que toda terça-feira a gente se reúne para conversar a respeito de agilidade. Oi, Guilherme, pode falar? Manda aí. Ô, Laura, só um parêntese aí. Queria saber sobre esse negócio aí de vida pessoal, como é que você tem um workshop para isso também? O que a gente pode fazer? Vida pessoal, cara, é terapia, filho. Tá. Olha, assim, tudo isso que eu falei, vou falar um pouco de vida pessoal, tá? Deixa eu ver, até acabou já, tá? Então, vamos abrir para perguntas. Eu não sei, enfim, vão levantando a mão que a gente vai chamando. O negócio da vida pessoal, tá? É muito importante porque, assim, eu comecei a me enfiar em estudos de segunda a domingo nem tanto, mas de segunda a sábado, com certeza, eu estava ali estudando. Eu saía do meu trabalho com dor de cabeça, porque, né, não sabia muito bem enfim, não sabia nem o que o pessoal estava falando, saía com muita coisa para pesquisar, e aí, assim, eu chegava em casa e aí entrava normalmente em cursos às 7 horas, que normalmente é às 7 horas, né? Das 7 às 10. Gente, era das 9 da manhã
era das 9 da manhã até as 10 da noite. Gente, eu comecei a entrar numa, assim, que, chegou em dezembro, eu parei, eu falei, meu Deus. Eu lembrei que eu tive um problema numa reunião com o meu chefe da BRQ, isso. Estava numa reunião, mas foi uma reunião tão cheia de pressão que eu sei que eu acordei depois de uns minutos com eles falando, Laura, você concorda? Eu concordo. Eu sei que eu desliguei essa reunião e comecei a chorar. Eu falei, já era, está feito. E aí foi onde eu parei e falei, vou fazer o que precisa ser feito, né, nas próximas 2 semanas. Eu já estava em processo com o PAG, vou fazer o que precisa ser feito e que eu tinha que trabalhar, não podia deixar ficar 2 semanas fora. E não vou fazer mais curso nenhum nessas 2 semanas. Então, eu parei por 2 semanas para eu conseguir organizar mentalmente. Então, cara, não tem workshop. E eu acho que terapias, quem tem a oportunidade de fazer, faça, viu? Porque terapia é uma delícia. Eu super confio nisso, adoro. Bom, Guilherme Vasconcelos é o próximo, né, acho? A Mônica. Tô vendo aqui o chat, vocês são... Pô, muito legal, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, mas eu queria contextualizar um pouco, tá? Manda aí. Eu fiz uma mudança de carreira forçada. Eu saí da empresa que eu estava como desenvolvedor na época e achava que eu queria ser Scrum Master. Tá? Eu cismei que eu queria ser Scrum Master. Eu já tinha feito o CSM, né, que é a certificação, já tinha feito CSPO, e a empresa que eu trabalho atualmente virou, Guilherme, você não quer tentar ser PO, não? Falei, vamos ver como é que vai ser. E, cara, assim, você veio de qual área? Perdão, da onde? Você fez o curso, mas você veio de qual? Eu era desenvolvedor. Tá. Né? Uhum. Isso. Aí eu achei que eu queria ser um Scrum Master. Mas aí na minha contratação, a empresa falou, Guilherme, você não quer tentar ser PO, não? A gente acha que você tem o perfil e tal. E isso aconteceu há 3 anos atrás. Tem 3 anos que eu sou PO e sou apaixonado com o que eu faço. Apaixonado. E aí está a minha grande pergunta para você. Pelo seguinte, mesmo eu pesquisando, eu buscando informação, eu achei que eu queria ser um PO, um SM. E a motivação de mudar e buscar isso, ela é importante, de conhecer o que você vai fazer, porque, por exemplo, já aconteceu no meu cenário de eu ir trabalhar às 8 horas da manhã e ter publicação, que a publicação deu errado, e eu ficar até 6 horas da manhã, direto, e feliz, porque eu descobri que é isso que eu quero para minha vida, né? E assim, como você vê esse ponto, né? Eu quero mudar, eu quero ser PO, mas a pessoa às vezes não sabe nem o que é ser PO, sabe? Nem o que é trabalhar, ou, não, eu quero ser SM, porque a vaga está em alta, tá é mais fácil entrar na área sendo SM, por exemplo. Isso, exatamente. Como é que você vê isso, sabe? O que você aconselha alguém que está, por exemplo, começando e pensando nessa transição a escolher, por exemplo, eu vou ser SM, eu vou ser Dev, eu vou ser PO, eu vou ser qualquer outra coisa. Como você vê isso, entendeu? A gente fez nesses cursos preparatórios que eu fiz curso preparatório não só para Scrum, eu coloquei certificação em Scrum, mas eu esqueci de colocar também que eu fiz de PO, eu tirei certificação de PO, tirei certificação de tudo isso, então eu tinha clareza dos papéis. Eu sabia o que, aqui, né, tem uma dinâmica que a gente fala não é, faz, não faz. Eu sabia o que o PO fazia, eu sabia o que o Scrum fazia, eu me encaixava mais como SM. Sorte, porque realmente o mercado tem mais como SM, até porque para ser PO, eu acho que é muito complexo. Eu pensei no seguinte, eu pensei em ser PO também. Eu falei, putz, né, lá atrás, o que eu vou ser, né? O que eu posso direcionar minha carreira? Lá atrás, eu pensei, cara, para eu ser PO, eu vim de várias empresas de tudo quanto é área, tudo quanto é tipo. Eu preciso conhecer um produto, eu preciso saber mapear um produto. E aí eu pensei, putz, é mais tranquilo eu entrar falando sobre processos, gestão e cerimônias que eu já conseguia conduzir, do que um produto especificamente. Entendeu? Você está desenvolvendo um produto que você desenvolvia. Você é PO de um produto que você já tinha alguma noção de como era construído. Então, imagina eu entrar para construir um software, para construir ou um aplicativo sem saber nada sobre tecnologia.
Então, eu acho que se a pessoa vem, já constrói, no teu caso, você já tem noção do produto que você vai ser o PO, o produto que você vai construir. Se você já tem essa noção, é muito mais tranquilo e menos arriscado de você investir nisso. Então, eu pensei por questão de risco. Eu falo, putz, é muito risco eu entrar na empresa como PO e não dar conta, porque eu não vou saber não vou saber conduzir, entendeu? Então, eu me senti mais segura. Entendi. Então, por segurança. Mas também, sinceramente, foi a possibilidade que eu tive de entrar na BRQ. Gente, eu tava sem emprego. Se a vaga fosse de PO, eu teria entrado, cara. Eu não sou paraquedista, cara. Pula, filho. Vai atrás. Só que daí você sabe que você vai ter que ter, você vai ter que trazer o que o PO precisa trazer. É ter que ter coragem. É um ponto de transição de carreira que é muito importante. Você vai voltar 2 casas, né? Você vai conhecer o produto. Se você pegar, por exemplo, a técnica do PBB, ter acompanhado uma Inception, por exemplo, ter estudado um pouco, você tem que pegar as ferramentas para te ajudar a dar conta daquilo, entendeu? Daquele desafio. É o que eu penso, assim. Bom, o próximo é o Bento, né? Bento, manda aí. Oi, boa noite. Noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Gostei da sua exclamação aí, muito bem, tá? Parabéns pela transição de carreira, que é difícil realmente. Eu estou passando mais ou menos por isso agora, ok? E realmente estou passando por isso porque um colega meu me chamou para a empresa agora, que já está passando por dificuldades financeiras, e aí o desafio agora é fazer uma recuperação financeira e aplicar a metodologia ágil, né? Para evitar até que ela passe para a situação novamente, entendeu? Porque ele não soube fazer e acabou indo para a situação, entendeu? Aí eu queria saber de você se seria importante, tá? Para mim, para minha carreira e até para a gente divulgar os resultados que a gente está tendo durante a aplicação da ferramenta Scrum, Kanban durante o processo. Eu entendi que você está numa empresa que está com problemas financeiros e quer adotar o Scrum, quer adotar a metodologia ágil para conseguir sair dessa. Isso, esse é um dos... Isso também. Esse é o contexto. Isso. Beleza, aí você quer saber se para isso, para que a metodologia seja... Só para ver se eu entendi, tá? Isso é importante também, para a gente ser assertivo. Se é importante durante esse processo, você ir apresentando os resultados que você está trazendo? Isso, divulgando os resultados, entendeu? Processo para que seja bom para a empresa e, por exemplo, para a minha carreira, por exemplo, porque eu participei de algumas entrevistas, entendeu? Eu acho que participei de algumas e eu percebi que um dos problemas que eu senti foi justamente a falta desses resultados, dessa experiência minha, entendeu? Na área. E também, o que eu percebi numa delas foi a questão de falar da minha vida pessoal, entendeu? Eu senti numa dessas entrevistas. Tá? Eu não sei se... Eles precisavam falar da sua vida pessoal, né? Isso. Bom, assim, eu entendi que você quer levar os resultados que você está tendo hoje na sua empresa atual, nas entrevistas, para que eles consigam ver que você tem experiência nisso. Exatamente, porque futuramente eu não sei o que pode acontecer e eu também não quero... Eu quero progredir, entendeu? Não, eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que faz sentido. Nesse momento, em que momento que foi? Foi no momento ali que eu estava em busca de oportunidade de carreira, no final de 2019, foi aonde eu tive que fazer uma mudança no meu LinkedIn, no meu currículo, justamente mostrando que eu já tinha experiência nisso. Então, eu falo na terça-feira, né, no nosso encontro, da estratégia Depara, que é aquela coisa, que nem eu falei que na minha área, eu comecei a implantar dailies. Lá no dia a dia, eu não falava, vamos para daily. Mas na entrevista eu falava, olha, eu tinha diariamente, a gente fazia uma daily, entendeu? Eu transformava isso, eu traduzia isso. Diariamente a gente fazia uma daily para falar, né, do que a gente estava, né, do que a gente estava tendo de problema, o que a gente precisava resolver. Eu comecei a falar, a mostrar
nas entrevistas, sim, os resultados que eu tinha. Só que daí você tem que ter aquela sensibilidade de olhar ali, ó, putz, porque na sua empresa atual você não vai chamar, né, não necessariamente você vai chamar de planning, review, retro, não sei o quê. Mas você tem que entender em que momentos isso acontece dentro da sua rotina hoje. Você faz planning, você tem que fazer um processo aí de recuperação financeira, uma série de coisas aí que você tem que planejar, você tem que planejar, às vezes, algumas ações. Então, vocês fizeram uma planning, sim, para fazer com que... E colocaram um fluxo, fizeram um fluxo aí de trabalho. Então, na entrevista, é interessante, sim, que você olhe para a sua rotina atual, você tem que ter um autoconhecimento nesse momento. Olhe na sua experiência o que você consegue encaixar com ágil. Para mim, fez muita diferença na entrevista, porque eu consegui a minha primeira entrevista por networking, por indicação. Beleza, mas se eu falasse abobrinha na minha entrevista, eu não ia entrar, entendeu? Então, eu consegui ver os cases reais, eu consegui apresentar para ele cases reais. Na minha opinião, faz muito sentido. Claro, cuidado, você está numa empresa financeira, tem números, tem coisas confidenciais, claro. Tem dados que eu não posso revelar, realmente, entendeu? Mas tem alguns, então, por exemplo, posso colocar em percentagem, entendeu? Algumas coisas eu posso... Performance, entendeu? O time entregando mais. Nossa, super válido, eu acho. Na minha opinião, eu consideraria muito. Porque eu tô vendo aí em outras lives, o pessoal martelando, por exemplo, no curso que eu estou fazendo, o pessoal martelando isso, coloque resultados que você está tendo durante seus eventos você está aplicando no Scrum, divulga no LinkedIn, porque o pessoal está olhando, entendeu? Isso é muito importante para a sua carreira. Então, no LinkedIn é muito mais, assim, você tem que controlar muito mais as informações, né? Informação confidencial e tal. Mas eu acho importante você colocar alguns resultados assim, nossa, por exemplo, ganho de performance. Você pode falar de uma forma assim, sabe? Ganho de performance. A gente teve ganho de performance no nosso time, com a aplicação da metodologia tal. Deixa uma forma mais ampla e coloca assim. Não precisa falar exatamente do valor, de valores, de nomes. Não, o valor absoluto jamais. Eu posso colocar, mas colocar em percentagem, teve um ganho de tantos por cento, alguma coisa do tipo, para dar uma maquiada, entendeu? Não, dá sim. Faz muito sentido. Faz muito sentido, sim. Bom, vou pro próximo aqui. Beleza? Alessandro agora. Manda aí. Olá, boa noite, Laura. Tudo bom? E aí? Tudo, você? Tudo bom, obrigado aí, principalmente pela receptividade, tá? Lá no LinkedIn, pela orientação, tá? Eu acho que é muito importante para nós, né? Ter esse apoio, igual você teve lá no início, eu acho que é fundamental, né? Igual eu disse lá, eu estou aí há mais de 20 anos atuando como coordenador de atendimento, né? E eu vejo que é um momento de pivotar, né? É um momento de adentrar novos desafios, né? Estou aí, eu acabei de você ver, explicando para ele, é coisa que eu preciso mexer, exemplo. Eu trabalho no setor de atendimento, mas nós temos que implantar diariamente ali a dele, né? Para poder priorizar a questão das atividades, enfim, porque eu coordeno hoje 48 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Inclusive lá próprio dentro da equipe eu criei squad, né? Criei líder de região, então me ajuda a isso. Então, ouvindo, a minha pergunta, na verdade, era o que você respondeu para ele, que é poder colocar, escrever no LinkedIn, né? Aquilo que eu tenho já praticado durante o dia a dia, justamente para que os recrutadores possam me ver justamente no sentido de conseguir me posicionar de forma mais rápida. Né? Para poder buscar aí. Então, era assim, a pergunta minha era o que você tinha respondido para ele ali, tá? Para colocar de dia a dia mesmo, porque assim, nós, né, acho que todos nós que estamos fazendo pivotagem aí, sente uma dificuldade muito grande, porque algumas empresas até para SM Júnior, né, PO mesmo, requer algumas experiências que muitos não têm, né? E aí, tendo uma indicação aqui, outra ali, facilita muito, porque você pelo menos já tem uma orientação do que fazer, né? Então, o objetivo é vou reformular hoje meu LinkedIn justamente agregando, colocando essas questões relacionadas ao soft skill e essas atividades que eu já desenvolvo no dia a dia, para quando o recrutador for lá para uma vaga de SM Júnior, ele fala, não, pelo menos, né, o básico do básico ali ele já tem feito, né? E as outras coisas ele pode evoluindo. Sabe uma coisa que eu acho legal? Ó, você vê que, né, eu falei para vocês que eu tenho pós em marketing, né? E aí eu fiz numa época que eu estava, enfim, tentando
divulgando a minha marca de joalheria, eu estudei um pouquinho sobre marketing digital mesmo, né? Porque eu tinha que ter isso. O ruim é o que eu falo, né? O ruim de empreender, eu queria ficar fazendo joia, eu não queria ficar fazendo marketing, administração, tudo aquilo, eu queria ficar ali. E é complicado, né? Aí, tanto que eu voltei para o trabalho, eu deixei a joalheria só como um hobby nesse momento. E aí, o que eu acho importante, você tem que produzir conteúdo e você não precisa só produzir seus resultados, porque não é todo dia que você vê o resultado. Então, assim, aconteceu muito comigo no LinkedIn, que eu comecei a fazer assim, por exemplo, você está aqui no evento, cara, o que eu falo do evento, não é só fotinho no Instagram que dá conteúdo, cara. Fotinho no Instagram é igual o stamp de certificado, na minha opinião. Não diz que você tenha conteúdo. Não significa para mim que você tem conteúdo. Se eu for analisar o conteúdo de alguém, tá? Tô falando a minha visão, tá? O que eu penso para mim. Então, por exemplo, se eu saio de um evento, tem fotinho, todo mundo bonitinha, né? Momento selfie online, aquela coisa fofa. Eu, normalmente, o que eu faço? Por exemplo, eu não preciso falar só da minha empresa. Eu posso falar o que eu aprendi naquele momento. Putz, hoje a gente falou sobre transição de carreira, os pontos mais importantes que eu considerei foram esses. Você faz um resuminho bacana. No Linkoff, eu tive uma vez, um exemplo, sei lá, nem lembro, mas uma dúvida com métricas. No Linkoff de hoje foi assim assado, beleza, fotinho do Instagram, coisa linda, maravilhosa, né? Selfiezinha. Vou escrever o que mais me trouxe aquele evento. Levei uma dúvida sobre métricas, a gente discutiu sobre isso de forma tal. Sabe assim? Você começa a mostrar que você raciocinou sobre aquele evento, você absorveu sobre aquilo. O recrutador, quando olha aquilo, opa, esse aqui está realmente estudando. Você fez participei do OKR. Fala um pouco do que você aprendeu do OKR. Então, isso, por exemplo, 3, 4 vezes por semana, ontem vieram 3 pessoas me pedir currículo, perguntar se eu queria entrar como Agile Master. Tá bombando, porque o pessoal vê que tem conteúdo. Então, conteúdos, você pode colocar fotinho, você pode colocar, né? Não tem problema você colocar uma certificação que você tirou. Mas eu acho que eu não deixaria só nos resultados que, por exemplo, que né, foi o Bento, né? Que o Bento trouxe na empresa dele especificamente. Traz cases da empresa, tenta complementar. Senão, cara, no marketing social, no marketing digital, você tem que ter assunto o tempo inteiro. Você tem que se manter visível. E aí tem aquele negócio, quanto mais você posta, você mais fica no ranking ali. E aí tem um recurso no LinkedIn, não sei se vocês conhecem, que é destacar no topo do perfil. As coisas mais relevantes para você, destaca ali. Porque daí você vai formar... Depois vocês olham no meu LinkedIn, tem uma ordenzinha. Eu preciso reformular, tá? Porque faz muito tempo que eu não mexo. Mas tem uma ordenzinha, tem os destaques. Você quer recomendar? Recomendação é ótima, gente. Só que assim, uma troca. Dá recomendação, pede recomendação, vai atrás disso, recheie o seu LinkedIn, a sua vitrine da melhor forma possível. É o que eu penso. Beleza? Aí, a Brena, próxima aí. Laura, desculpa interromper, até Manda entrar aí. só para eu não perder o fio da meada aqui, senão eu vou voltar nesse assunto. Um ponto interessante que você falou aí, que eu tenho feito para mim, né, porque é óbvio que eu estou buscando um crescimento de carreira, dos eventos que eu vou, das coisas que eu aprendo, né, escrever como se fosse artigo, sabe? E publicar no LinkedIn, entendeu? Tipo assim, eu vou falar de um assunto X, aprendi a falar desse assunto. Deixa eu estudar, deixa eu tentar implementar de alguma forma e escrever. Porque isso mostra que você está internalizando aquilo ali, sabe? Então, é um caminho muito bom também. É o que eu tenho feito, tá? Desculpa até interromper, entrar na frente da Brena aí, é só para acrescentar. Não, perfeito. É que eu não falei de artigo porque eu sou preguiçosa para escrever, gente, vocês não têm ideia. Assim... Nossa, eu sou muito preguiçosa. É um ponto que o Eric me fala, Laura, escreve artigo. Eu já tô o dia inteiro em evento, cara, eu vou ter que escrever. E aí eu sou chata com, eu tenho que ter imagem bonita, aí eu tenho que entrar no meu Photoshop no outro computador, aí eu tenho... não. E aí eu não gosto de pegar imagem, aí eu tenho que entrar no Canva e fazer uma imagem específica para mim. Não, aí por isso. Mas eu muito aprendi nessa parte aqui, quando a gente fala aqui, né,
foi na outra, né? De ler sobre temas e tal, eu aprendi muito com os artigos, gente. O artigo é na prática ali, muitas vezes a gente escreve no artigo que a gente está realmente tendo na prática. Não é uma situação, não é uma situação, sei lá, sem sabe, sem vivência. Meu, muito bom, Guilherme, muito bom. Faz sentido sim, gente. Legal. E legal embasar com conhecimento, tá? Né? Putz, vou escrever sobre métricas, porra, pega um livro, embasa um pouco, traz um pouco de conteúdo. Valeu pela contribuição aí. Brena, manda aí. Olá. Então, primeiro eu queria agradecer, né, pelo evento, pela sua disposição, pela galera no chat. Nossa, fez muita diferença para mim. Então, muito grata, sério mesmo. Eu já estou bem mergulhada e um pouco parecida com você nessa realidade de muito, muito, muito estudo, né? E essa semana eu fiquei frustrada por alguns resultados negativos que eu recebi em entrevista e eu já estava assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo errado? Para onde que eu vou? Né? E ouvir, né, tudo que você tem falado reafirmou muitas estratégias que eu tracei e a galera compartilhando aqui coisas que eu nem sabia que existia. Então, assim, eu quero deixar o meu muito obrigada mesmo, porque está fazendo a diferença, muita diferença. Ai, que lindo. E eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu vi que o seu diferencial para você conseguir a sua primeira oportunidade, e a oportunidade que você está vivendo hoje, foi o network, né? O meu maior desafio está sendo esse início de entrevista, né? E eu acredito que o network é o que vai acabar fazendo a diferença, né? Porque eu não tenho experiência na área, né? De Scrum Master. E eu queria que você pudesse me dar, se você puder, né? Se tiver alguma dica, assim, de como alimentar um network real, sabe? Um network que vai te fazer a pessoa te indicar, porque você recebeu 2 indicações, né? Então, não um network que a pessoa só vai curtir a sua publicação no LinkedIn, sabe? Ter esse tipo de engajamento. Bom, eu criei consistência nos eventos que eu participo. Então, eu, de certa forma, apesar da timidez no começo, não sei se vocês perceberam, espero que não, mas eu até gaguejei no começo, porque eu sou tímida, gente, é difícil, é a primeira vez que eu estou fazendo um negócio desse tamanho, assim. Obrigada, Caio, inclusive, porque, né, me tira um pouco da zona de conforto. Então, no começo eu estava até assim. E aí, eu comecei, no começo, né, quando eu participei, eu comecei a entrar assim, com esse receio, mas eu comecei a me fazer ser vista. Então, eu comecei a ir em todos constantemente. Você cria uma constância e a sua imagem está ali. E outra, não é só estar ali que nem múmia parada, é partilhar. E mesmo, pergunta boba, eu falo que não existe pergunta idiota. Não existe pergunta boba, não existe pergunta iniciante. Porque é uma pergunta ali que você faz, o que é CNV? Para muita... Nossa, eu vou perguntar o que é comunicação não violenta para as pessoas. Putz, pode ser bobo, mas essa pergunta, ela já pode gerar uma discussão riquíssima, gente. Então, e ela tem que começar de uma pergunta básica, de certa forma. Então, agrega demais a gente falar. E eu entrava nos link-offs, eu botava meus cards, sim. Como que eu ajudo meu time técnico sem saber, por exemplo, falar a língua dele? Como que eu, sabe, assim, eu perguntava, eu comecei aí, eu sempre falo dos afters, né? Adoro o happy hour. Aí, por exemplo, nos Link-Off São Paulo, eu saía do Link-Off São Paulo, cara, eu só ia embora depois que o último ia embora. Porque daí sempre tem aquela rodinha das pessoas que, normalmente, os organizadores, ou pessoas que conhecem os organizadores, que já têm uma certa vivência dentro do agilidade, enfim, da área que você está. Então, eu lembro que eu conheci o Cosmo no primeiro dia, o Cosmo e o Eric que é o organizador, e o Cosmo. O Cosmo, até hoje, a gente conversa. E ele faz, por exemplo, ele organiza eventos do Scrum São Paulo. E aí, no outro evento, aí no final, a gente conversando, ele vai lembrar do meu post, de certa forma, vai lembrar, né, do papo que a gente teve. Então, você se faz vista. É o marketing pessoal.
Não vai ficar, né? É participar, é você entrar no coisa aqui, levantar a mão mesmo e falar, tá com dúvida, pergunta. Não tem problema, não tem isso. Besta é de quem tira sarro responde, e não responde, sabe? E tira o sarro e ri, ou sabe? Para mim, eu não tô nem aí. Nunca aconteceu isso comigo, graças a Deus. Em nenhum evento do Linkoff. Nunca vi ninguém tendo esse tipo de coisa. Mas se tiver, cara, que se dane. Paraquedas é seu, vai lá, quem tá voando é você, sabe? Não é o cara, vai atrás, não tenha medo de mostrar a cara. E aí, foi nesse ponto que aconteceu. A minha primeira indicação foi meio, não tem o que falar, cara, foi meu ex que indicou, tá? Meu ex que me indicou pra BRQ, mas ele me indicou para um colega dele que ia me entrevistar, que era o meu mentor. Por isso que eu tô falando, beleza, era uma entrevista quase garantida, de certa forma, beleza. Só que se eu aí, de novo, se eu falasse abobrinha, eu não ia ficar, eu não ia entrar, entendeu? Não ia entrar, com certeza. Então, por mais que a segunda entrevista foi um convite, foi alguém me procurando. Aí, beleza, aí eu sei que foi bem pelo meu mérito mesmo, entendeu? Eu sei que essa visibilidade que eu trouxe dentro dos cursos, sabe? De você, às vezes a gente participa de curso e eu vejo que as pessoas não perguntam, às vezes sai de lá com um monte de dúvida, não entra. Cara, abre a câmera assim, mostra a sua cara, a gente está no online, a gente não tem outra oportunidade de fazer isso. Mostra a cara, tenha coragem e pergunte sim, se tiver dúvida, coisa, porque seu nome vai ficar ali também. E outra, você vai estar aprendendo também, se você se perguntar, então, sabe, você consegue sair dessa forma. Eu acho que, e aí vem LinkedIn, né, a vitrine, você falando, você participativa, né, um agilista, ele precisa ser participativo, ele precisa provocar mudanças. Às vezes eu faço uma pergunta que eu sei que é besta, na visão, assim, do meu time, mas o time tá tão ali entretido em coisas mais, por exemplo, mais complexas, que às vezes a pergunta besta vai fazer, nossa, é verdade, é só fazer isso. Às vezes você simplifica, porque o facilitador, ele facilita, ele não complica. Então, a pergunta simples pode resolver seus problemas. Por isso que eu não deixo nunca de perguntar. Entendeu? Participe sim, é isso. Guilherme, Laura, eu falo muito, tá? Falo muito, mas assim, sabe, quando o que eu acho? Você tem que meter a cara mesmo, quem não é visto não é lembrado, sabe? E não por exemplo, eu conheci a Laura aqui, beleza, a Laura sabe que eu sou PO, que eu quero ser PO. Aí eu vou num outro evento, a Laura tá lá, eu aciono a Laura, gostei muito do que você escreveu, você tinha um tempinho para a gente bater um papo, tirar umas dúvidas e tal, e aí eu chamo a Laura para conversar, um exemplo, né? Aí eu falo, Laura, eu estou começando a fazer isso, estou fazendo aquilo outro, e pá. Na hora que surgir alguma coisa, surgiu uma vaga aqui que precisa de um PO júnior. Cara, tem um moleque que está conversando comigo, o cara é esforçado, o cara batalha, o cara está correndo atrás de conhecimento, deixa eu chamar ele para ver como é que ele tá, sabe? Então, assim... Eu já fiz isso. A minha QA que vai entrar no começo do mês era a que estava na porta comigo. Puxei ela. Exatamente por isso. Tem uns caras que eu tô seguindo que eu chego na cara de pau mesmo. São GPMs aí mais famosos. Falo, cara, você tem 30 minutinhos para falar comigo? Eu tô com uma dúvida. Eu quero entender como é que você trabalha, porque eu quero aprender. Cara, nesse mundo que a gente está de agilidade, dos pilares é a colaboração. Dificilmente o cara vai fechar na sua cara e falar, ô, Breno, cara, não posso falar com você não, porque você é qualquer uma aí, eu só converso com gente que tem conhecimento. O cara vai estar totalmente aberto, porque ele está se tornando uma referência para você, sabe? Então, assim, é meter a cara mesmo e sabe, ir pro mundão mesmo, sabe? Como a Laura comentou aí, pular de paraquedas mesmo, não, você já tem, sabe? Se você não se mover, você vai continuar no lugar que você está. Então, exato. Desculpa fazer essas introduções aí, tá? Imagina, que isso. Eu acho que tem que trazer mesmo, tem que trazer essas dúvidas. É um processo doloroso, gente, é um processo cansativo. Hoje, a gente estava no grupo lá do Open Room, né? E eu falei, galera, seguinte, eu vou aplicar uma dinâmica com o pessoal lá que não foi na dinâmica passada, e tava mó discussão, né? Quando que vai fazer? Eu falei, gente, eu posso quarta ou sexta. Aí, e parece que é resistência, né? Parece que é resistência. Mas, gente, eu tenho um bate-papo na segunda, justamente de uma menina que me pediu um bate-papo, porque ela está precisando, sabe, conhecer um pouquinho, né, do fluxo e tal, que ela está em processo de transição. Ela me chamou no LinkedIn,
No LinkedIn não, na verdade no WhatsApp, porque ela já tem no WhatsApp, ela me mandou, queria perguntar se você poderia conversar comigo um pouquinho, porque eu tô perdida, não sei o quê. Eu falei, vamos, posso segunda. Aí vamos segunda, eu tenho papo com ela na segunda, eu tenho open room na terça, eu tenho um link off na quarta, eu tenho um treinamento que eu vou dar de CNV no Itaú na quinta tarde, tenho inglês para agilistas à noite na quinta noite, e na sexta eu vou dar o treinamento, no sábado de manhã eu tenho link off. Cara, imagina o estado que eu vou estar domingo. E é o que eu vejo um monte de gente fazendo. Não adianta também enfiar tudo isso, né? Correr, é um processo cansativo, gente. Domingo que vem eu vou estar que nem uma barata ali, largada no sofá, sem querer fazer nada. Então, é um processo cansativo, né? Mas só que assim, não pode deixar de fazer algumas coisas, sabe? Algumas coisas você consegue encaixar no seu dia, sabe? Você consegue, enfim, jogar um pouco na sua rotina, tentar ser mais confortável. Não é também se meter em todos os cursos do mundo. Por isso que eu falo, varia a sua vitrine, varia a sua visibilidade. Não precisa fazer 40 cursos na vida, durante a semana, que nem eu cheguei a fazer. Daí você pega, já que você não vai fazer, beleza, eu tô de boa no sofá, vou escrever alguma coisa, sabe? Vou bolar algum conteúdo. Eu acho que dá para variar, porque daí você não estafa também, entendeu? Ótimo. Gente, eu estafei, tá? Pelas eu tô falando... dicas. Imagina, pode contar comigo. Manda aí, galera, se tem mais gente, levanta a mão aí. Ó, o Alessandro ficou com a mão levantada ainda. Você quer falar ou não? Manda aí. Aproveita que a noite é noite. Tem bastante gente aí. Guilherme, você quer brigar? Cadê o Guilherme? Não, o outro Guilherme. Cadê o Guilherme? Tá. Você, Guilherme. Não faça isso, Laura. Não faça isso, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Gente, conta mais, manda mais. O Guilherme, a gente fez um curso junto, foi muito bacana, foi muito legal. E aí a gente brinca toda vez que a gente se encontra. Camilinha, manda aí. A gente se conheceu ontem. Oi. Nossa, veio uma pergunta no chat e também a minha. Tipo, eu tô tentando mudar, eu tô da forma mais fácil, então eu tô tentando mudar na mesma empresa, né? Só que eu procuro as vagas no LinkedIn, é tudo júnior com 3 anos de experiência. Eu falei assim, poxa, meu júnior com 3 anos de experiência? Como que eu vou ser júnior? Sabe? Eu vou ter que voltar a ser estagiária para ser júnior? Então, assim, eu fico nesse conflito, sabe? Tipo, eu quero mudar, eu tô estudando para mudar, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu sinto que o mercado não dá oportunidade. Aí eu tenho, que nem essa ideia de voluntariado, várias pessoas já me falaram, eu até me inscrevi eu virei associada do PMI, porque lá tem um grupo de voluntariados, né? Sim. Mas mesmo assim, até para esse voluntariado tá difícil, sabe? Porque para voluntário você precisa ter 3 anos de experiência. Exato. É que nem você vai contratar um desenvolvedor, eu tô com 2 vagas de front-end no meu time, né? Aí tem os requisitos da vaga. Aí eu mandei pro Erickson, que tá aqui com a gente, né? Aí ele, você quer tudo isso para ser júnior? Eu fiquei até com vergonha, porque o mercado é um pouco assim, ele pede 500 coisas. Você fica até com vergonha de falar, né? Porque, na verdade, assim, de fato, é uma das discussões até que eu tenho com algumas amigas minhas recrutadoras, que é, gente, por que se é júnior, como você quer que a pessoa domine cerimônias ágeis? Como você quer que a pessoa domine um determinado assunto? Né? Realmente é complicado. É que, assim, eu acho que o júnior, sinceramente, porque dentro, eu não tenho o júnior, ele entra, por exemplo, num time mais estruturado, quando tem um coach, por exemplo, um agile coach lá dentro. Aí é mais fácil de você entrar em empresas assim. Agora, empresas pequenas, é difícil ele ter esse suporte. Aí, na minha opinião, o júnior é só para pagar menos. Entendeu? Ele vai ter que ter a mesma... Na minha opinião, porque eu olho assim... É sem vergonha. Eu acho muito sacanagem você pedir 500, né, certificações, disso e aquilo. Cara, um cara, para tirar todas essas certificações, gente, você tem que desembolsar ali as básicas, no mínimo R$5.000, fazendo as negociações aí. Então, cara, é muito importante que realmente o mercado confie mais, sabe? E realmente dê mais chance. Eu acho que é um ponto que eu trouxe aqui, da gente se tornar mais profundo, e aí a área toda, a gente tem que se unir para mostrar que a agilidade realmente faz sentido para o pessoal começar a confiar mais.
E também questionar recrutadores, sim. Ah, por que não deu certo? Porque, sabe, eu faria isso, né? Mas, enfim, eu acho que cada um é cada um. Eu sou bastante questionadora, mas, por que eu não passei nessa vaga? Você pode me dizer, pelo menos para eu melhorar? Porque, assim, né, você me pediu um júnior e tal, não sei o quê. É complicado. Eu não tenho muita resposta para isso, mas é uma triste realidade. Eu acho que vai mudar se a gente começar a juntar. Que não é só nessa área, é em qualquer área, sabe? Sim. E eu acho que, sei lá, enfim, é triste. Não, é triste, porque tem que dar oportunidade mesmo. É complicado. Manda, Gui. A Gui já, ó, eu tô chamando de Gui. Ô, Bento, pode falar, você ia falar primeiro que eu, pode falar. É o seguinte, teve um caso que a recrutadora disse que ia me dar um feedback, entendeu? 4 dias eu esperei, mandei um WhatsApp para ela, visualizou, não respondeu. Depois eu vi a vaga sendo ofertada de novo, só que com inglês fluente. A mesma vaga, entendeu? Não recebi feedback nenhum, sendo que ela tem prometido que ia me dar. Sim, entendeu? Sim. São boas práticas que... Aí eu fico assim, aí tá lá exigindo que você na entrevista seja sincera, que não sei o quê. Sendo que a própria empresa não está sendo. Aí tem coerência aí por trás, entendeu? Sim. Não faz e não é uma só não, viu? Tem outros que mandam e-mail, tudo, e diz que não entra em contato com muitas pessoas, tudo, mas tem muitas aí empresas aí que no entrevista não manda feedback. Você sabe que eu falo isso pro meu gestor, né? E não diz o que foi que aconteceu. Tem outros que dizem, não, a empresa não te aceitou, ponto. Não diz por quê, não diz o que aconteceu, não diz se o outro é mais experiente que você, não diz nada disso. Sabe o que eu já fiz que ajudou? Porque realmente, cara, a gente não pode responder por essas pessoas que não respondem. Infelizmente, é uma péssima prática, na minha opinião. Mas eu acho que, assim, você tem que ser profundo em qualquer área da sua... Se eu sou RH, cara, eu vou querer fazer o meu trabalho direito e completo. Na minha opinião, eu daria, sim, o feedback com certeza. O que muita gente está me procurando é para contar o que foi. Eu acho que a gente pode, né, não só eu, mas a gente se ajudar, de conversar, olha, deixa eu conversar com você como que foi a minha entrevista. Aconteceu isso recentemente. Aí a pessoa me falou, tal, não sei o quê, para agilidade, tal, não sei o quê. Falei, bom, na minha opinião, pode ser. Daí eu tento dar um feedback pelo menos mais próximo do que tenha sido, sabe? Porque daí dá um norte para a pessoa. Porque às vezes a pessoa, quando ela fala numa entrevista, ela não consegue se autoavaliar. A gente pode ajudar, dá para a gente se ajudar com isso, tá? Tranquilamente. Putz, como é que... Me conta um pouco da sua entrevista. Como que ela começou? Que passo foi? Quanto tempo durou? A gente faz uma análise meio generalizada aí para ver que ponto que deve ter pego, sabe? E aí atua naquilo. Infelizmente, mudar tanto, mudar essa galera... E essas empresas, por exemplo, a boa parte delas terceiriza o serviço. Não é um RH dentro da empresa. É uma terceirizada. Sim. Isso aí que é o pior, entendeu? Porque aquele setor não conhece a empresa. Sim. Simplesmente a empresa contrata e aqui, eu quero profissional desse perfil, ponto, pronto. Aí não sabe se o profissional de RH, se a empresa conhece o que é agilidade, que não quer nem saber. E isso aí piora ainda mais a situação. Aí nem conhece, nem conhece o que é agilidade, não conhece a empresa, não conhece nada. Não, sim, eu concordo, mas aí cabe a gente ser o melhor possível dentro de uma entrevista. É a profundidade. Trazer o máximo de coisa possível para garantir, pelo menos, do nosso lado. A minha parte eu fiz. Pra você ter acesso a essa segurança. Enquanto a gente não tiver essa segurança, não passar essa segurança, aí é mais difícil ainda. Manda aí, Gui. Então, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu fiz muito isso, sabe? Eu precisava de experiência, eu não tinha. Eu me candidatava em todas. Todas que eu achava. Só que aí, o que eu fazia? Eu escrevi uma carta de apresentação, sabe? Olha, meu nome é Guilherme Vasconcelos, estou mudando de carreira, sou um cara assim assado. Se não tem a experiência que precisa, mas, cara, se você me der 3 meses para resolver qualquer problema, cara, eu resolvo. Eu vou virar à noite para resolver, eu resolvo. Sabe? Sim. E aí, é até uma pergunta. Hoje eu vejo muito que as empresas, elas não procuram necessariamente conhecimento, elas procuram perfil. Porque o cara desenvolver em dev, o cara saber ser PO, o cara saber CSM, essas coisas, isso é possível aprender, é possível você treinar esse cara para isso, sabe? Agora, existem coisas que são muito mais difíceis de ser treinadas,
que são as soft skills. Se você é um cara que vai batalhar, se você é um cara centrado e gerador de resultado, se você é um cara que está ali proativo para o seu time, sabe? Se seu time precisou de um problema. Então, eu tentei muito esse tipo de coisa. E as oportunidades apareceram. Teve empresa que precisava de 5 anos, eu não tinha nenhuma, eles me ligaram para eu fazer uma entrevista. Cara, gostando do seu perfil, vem cá fazer. Não passei não, tá? Não passei não, mas assim, abriram-se portas, sabe? Sim. E é igual eu falei para a Brena, é dar a cara para bater mesmo, se você está querendo mudar de carreira, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer para você não. Sabe? Mas, gente, e lembrando da dor, dói, tá? Dói. Mas é que nem paraquedas, não dá um medo dos infernos, mas você pula, mas você sai de lá querendo mais, cara, é gostoso. Então, ver que vale a pena. Jorginho, manda aí. Só para colaborar nessa questão do feedback, até comentei numa outra oportunidade aí com você que eu tive, no decorrer aí desse tempo que eu estou desempregado, pelo menos umas 20 entrevistas. E o que eu tenho notado é que o RH, ele também é muito pressionado, né? Porque ele tem que conseguir aquela pessoa perfeita, e principalmente RH de consultoria, porque ele tem que conseguir a pessoa perfeita e ele está concorrendo com outras consultorias para a mesma vaga. Eu acho que eu cheguei a fazer entrevista com 2 consultorias diferentes para a mesma vaga. Não passei nenhuma, né? Mas, no final, o que eu vi que as pessoas estão comentando aí as empresas não dão feedback, não são as empresas. Quem contrata é um CPF, quem te demite é 1 ou 2 CPFs. E a gente está passando por um momento muito delicado, né? Se a gente que está aqui fora está estressado, imagina o cara que é pressionado a contratar um engenheiro da NASA e pagar pelo atendente do McDonald's, né? Mas isso é processo, né? Feedback, ele Sim. pode dar um feedback positivo ou não, independentemente se ele não contrata. Eu não estou isentando o cara de não dar o feedback. Ele pode mandar um e-mail, né? É que as pessoas confundem. Eu acho que existe uma confusão entre retorno e feedback. Eu acho que retorno é uma obrigação do cara de RH dar. O feedback, mais ou menos. Não acho que seja uma obrigação dele dar um feedback. Eu acho que é uma obrigação ele dar um retorno. Ele avisar, ele informar você, te dar uma satisfação. Agora, mas eu acho que eu acho que é obrigação, sim. Mas eu acho que também, se eu sou de recursos humanos, eu penso em pessoas. Não custa nada eu tirar 1 minuto a mais para tentar contribuir para que o mercado melhore. Até para ele ter menos dificuldade daqui a pouco de contratar alguém, porque ele vai ter... Ele deu um feedback, ou seja, vai chegar nele pessoas que ele quer realmente que chegue. É uma estratégia até de recursos humanos para ele mesmo melhorar o trabalho dele. Eu participei de um evento agora, agilistas para recursos humanos. Desculpa, só na ordem aqui, a Camila estava na ordem. Não, porque agora está vindo recurso de pessoas, né? Estão tentando mudar esse conceito, né? De recursos humanos para recurso de pessoas. É verdade. Manda aí, Camilinha. Olá. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu voltei para o Brasil tem 2 semanas, e aí estou tentando entender como é que está o mercado aqui e tudo mais. E, assim, uma prática de onde eu estava, que era muito comum, a gente tinha muito canal aberto para falar com o pessoal da RH, ligar para a empresa e, por exemplo, lá tinha um site de vagas e muitos até tinham contato da própria pessoa para falar. Eu não sei como que anda aqui, por exemplo, eu estou com o LinkedIn Premium e ele tem lá a questão de eu poder falar com o recrutador. Eu não sei se isso é legal aqui, se fica meio violento. Eu queria, não sei se você tem, ou se alguém sabe dizer sobre um feedback sobre isso, ou se, tipo, tentar ligar, enfim, ver como é que funciona. Eu acho que é critério, sinceramente, eu acho que fica a critério do candidato. Eu sou caruda. Eu pego lá LinkedIn, cara, eu já fiz isso quando eu estava procurando, ó, LinkedIn tem lá quem está publicando a vaga. Você tem um contato ali. Cara, já manda uma mensagem no LinkedIn, na cara dura. Eu não tô nem aí, mando mesmo, né? Se eu não mando,
olha, você pode até pedir, olha, você pode fazer uma tentativa, uma simulação de entrevista aqui para mim? Por favor, eu vi que você está com a vaga tal. No fundo, ele vai estar fazendo entrevista, mas já aconteceu isso. Entendeu? Eu sou caruda, eu me comunico sim, e eu não sou da área de RH, tá? Então eu não consigo tanto ajudar nisso, mas eu já vi muitos feedbacks positivos de pessoas que vão atrás né, que perguntam depois, olha, você poderia me falar como eu fui? Eu não, você já tem, que nem, enfim, a gente tá vendo que infelizmente não é todo mundo que dá feedback, mas não é visto, sinceramente, como como é que fala? Ah, nossa, a pessoa tá me enchendo o saco. Às vezes a pessoa tá lotada, realmente não dá, tá lotada de coisa para fazer, muita contratação e tal, não rola de mandar, e não é o processo dela, não tá acostumada. Mas eu nunca vi alguém vendo de uma forma negativa, nenhuma das vezes. E assim, eu conversei, eu chamei uma amiga minha que é de RH, eu tô para conversar com uma amiga minha, outra, que é RH e psicóloga, tá? Elas são psicólogas, as duas são psicólogas, a gente vai montar um papo aí para trazer isso mais para frente. Porque o que falta para o candidato se tornar, enfim, atrativo, né? Mas eu pergunto, é ruim o candidato ir atrás? Eu acho que dá para ir atrás, sim. Não é um stalker, né? Você vai virar um louco. Sim. É porque eu estava conversando com uma outra amiga e ela falou assim, eu acho que não é legal, eu nunca vi. Uma vez fulano de tal falou que o pessoal não acha tão legal. Então, assim, como eu estou voltando para a cultura, tentar entender, é bom saber, né? Para eu não dar uma de stalker. Vai ser isso. Você não me respondeu, hein? Mas, assim, com bom senso, eu acho que é legal. Com bom senso. Sabe? Eu não vejo problema nenhum. E eu vejo que a gente veio de uma cultura, pode ser coisa cultural isso, de medo. Nossa, será que se eu chamar meu chefe, ele vai pegar mal? Será que, putz, olha, eu não vou nem falar bom dia pro meu chefe, porque, ele é o diretor, né? Não sei o que. Cara, eu pergunto sim, bom dia, galera, bom dia, não sei o que. E aí, fofão, eu chamo meu chefe de fofão, gente, juro. Do Carreta Furacão, tá? É esse mesmo. É o apelido dele no título. E aí, fofão, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Não sei o que. Talvez porque eu trabalhei 5 anos com diretoria geral e eu não vejo problema algum. Os caras não são, né? Não precisa mais colocar ali. Deu uma horizontalidade. Deu uma horizontalidade. Eu não sei, eu acho que ainda a hierarquia existe, mas eu acho que você pode chegar um pouco mais nas pessoas, com maturidade e profissionalismo. Sim. Eu acho. Vai com Camila. Brena, tá tarde. Não, é só um detalhinho. Só um detalhinho, juro. Você pode procurar pessoas da empresa que você deseja também, sabe? Eu gostei da empresa X. Aciona o cara, queria bater um papo com você sobre a sua empresa, essas coisas também, sabe? Pode ser legal. Comigo não funcionou uma vez, viu? Vou te falar que comigo não funcionou. Porque o cara queria que eu indicasse ele para o PagSeguro, né, para minha empresa, sem eu nem conhecer o cara, sem eu nem ter ideia do cara, sem eu saber como o cara trabalha. E aí ele falou, é uma vaga aí do LinkedIn. Eu falei, tá, são 393 times. Você quer que eu te indique para qual vaga? Porque eu não sei. Eu não tenho como saber. Para mim não funcionou. E ele ficou bravo comigo porque eu não indiquei ele. Eu falei, primeiro que eu não sei quem é. É complicado. Tenta, assim, eu acho que dá para abordar quem trabalha na empresa, mas aí é experiência minha. Abordo para saber como que é trabalhar na empresa lá. Putz, olha, tô me candidatando para uma vaga aí. Qual é o ambiente de trabalho aí? Como que é? Você não vai pedir indicações. Cuidado com isso. Sim. Eu fiquei muito bem. Beleza. Brena, manda aí. Eu, na verdade, ia completar um pouco o que você respondeu para Camila, porque eu tô nessa estratégia aí de tentar contactar os recrutadores. E a experiência que eu tô tendo é que por telefone as pessoas não atendem, tipo assim, é muito difícil você conseguir um telefone assertivo, até mesmo por causa da pandemia, então as pessoas estão rodando no celular pessoal delas, né? Ou então quando a empresa não tem telefone corporativo, né? Então você não tem ali um telefone fixo que você liga e eles vão te encaminhar, né? Tem poucas empresas que estão com esse tipo de serviço. Eu, pelo menos, encontrei essa barreira por telefone. E pelo LinkedIn, que é o canal que você tem aberto, né, para estar mandando mensagem para as pessoas, é a cara a tapa mesmo que o Guilherme falou.
Então, assim, muita gente não responde, mas tem gente que responde, tem gente que fala assim, não, vou dar uma olhada. Aí tem gente que abre o seu perfil, que aí tem como você ver, né? E aí é você saber que, igual o pessoal falou mesmo, a pessoa pode estar atolada de serviço, ela vai ignorar a sua mensagem, ou pode ser que ela vai abrir. É o aí risco, não você já tem. Isso, exatamente. Você saber que o não você já tem. Eu não considerei uma ofensa nem nada, até mesmo porque para quem está querendo uma vaga, o seu principal papel é ser vendedor. E vendedor não pode ter medo de ter porta fechada, né? Então, é bater até a porta se abrir, esse é o caminho. Eu acredito que não tem outro, não. Isso aí. Bom, a gente tem que... Acho que foi legal, foi rico, né? Eu acho que a gente tem... Caio, só para ver a questão de tempo, a gente tem os sorteios para fazer, né, galera? Isso, nós temos o sorteio, Laura, e nós estamos um pouquinho estourado, então não sei se... É um tema polêmico. Não sei se você Manda quer... aí. Não, eu acho que a gente falou, né, sobre vários temas. Eu estou compartilhando a minha tela aqui ainda. Bom, galera, se vocês quiserem, deixa eu ver, cadê minha aqui. Gente, aqui tá os meus contatos. Eu queria agradecer, primeiramente, que daí eu vou passar a voz aí pro Caio. Cara, meu e-mail tá aqui, meu Instagram tá aí, que vocês vão conhecer meus cachorros lá. Às vezes eu posto algumas coisas de atividade também. Quero começar a postar um pouco mais de coisa de atividade. Meu LinkedIn tá aqui, tem o QR Code aqui. E, entre em contato mesmo, sou disponível, sabe? Eu assim que eu posso, às vezes, se eu não responder é porque realmente eu tenho enrolada, mas assim que, dá, eu vou lá e escrevo. Então, fiquem à vontade para entrarem em contato comigo, tá? Tem um canal super aberto aí, beleza? É isso, muito obrigada, Caio, pela oportunidade, viu, de trocar aqui ideia com o pessoal. Eu que agradeço, Laura. Eu vou compartilhar minha tela para fazer o sorteio, para ficar o processo bem liso. Deixa eu só botar aqui para todos verem. É um assunto intenso. A gente ficou com acima de 40 pessoas na sala durante 2 horas quase, gente. Olha isso, tem muita coisa para falar. Bom, serão sorteadas 3 pessoas que vão receber os vouchers para os cursos de desconto do curso KMP além do desconto dá direito a quem fizer a inscrição no curso ao curso de OKR, tá? Então, vocês estão vendo minha tela já? Estamos sim. Tá, então beleza. O que eu fiz aqui? Deixa eu só minimizar aqui. Puxei todo mundo que estava presente aqui no evento pelo Simpla, tá? Eu vou selecionar o nome completo de todos, jogar aqui para o nosso site do sorteador. Então aqui são 49 pessoas, só para vocês verem, 49 pessoas. E vou pedir para ele selecionar os 3 primeiros. As 3 pessoas que forem sorteadas vão receber os vouchers amanhã por e-mail, pelo pessoal nosso que cuida da divisão de cursos, tá? Então, amanhã vocês aguardem que vocês recebem o voucher para fazer a inscrição. Todo mundo de dedos cruzados, vamos lá. Então, os 3 nomes foram o Ebenezer Menezes, Rogério de Jesus e Jorge de Lima. Uhul, ganhei! Ganhei também, nossa! Olha, parabéns, pessoal! Parabéns, galera! Eu não ganhei nem bingo de igreja, pô! Com essa formação e essa aula da Laura, todo mundo está recolocado na transição, hein, gente? Olha, que bom, tomara. Muito bacana. Não, gente, o KMP é muito rico e ele conta muito para o currículo, e o de OKR também, tá? Faz muita diferença. Nossa, eu vi estratégia, nossa, eu consegui ver muita coisa, muito gostoso. Gostei também, viu, Adri? Queria agradecer bastante a Laura aí pelo tempo, pela disponibilidade de estar com a gente aqui. Agradecer ela não ter brigado com o Guilherme, não o Guilherme Vasconcelos, né? Mas o Guilherme... Mas ela chamou o Guilherme Pachincha. Ela chamou. Também, não foi. É que o Guilherme arregou, a verdade é essa, né?
E agradecer todo mundo pela participação ativa, relembrar para acompanhar a gente lá no Telegram, a gente sempre tem novidades, formação de grupos para cursos com descontos bem bacanas a gente consegue também, e trocando experiência lá com todo mundo. Então, sintam-se acolhidos e convidados a participar do Clube do Ágil. Beleza? Tem vários Laura? descontos, gente. A galera tá super empolgada ali. Tem vários eventos. O pessoal compartilha pra caramba. Sim. Eu gosto. É isso aí. Obrigada, gente. É isso aí. Muito Obrigada obrigado. mesmo pela presença. Todo mundo aqui, olha, 38 pessoas. A gente ficou com todo mundo aqui nessas 2 horas. Queria agradecer demais a presença de vocês. Meu canal tá aberto aí, tá? Fiquem à vontade. Amanhã a gente vai estar com o vídeo no YouTube para quem quiser rever. Ai, que vergonha, gente. Eu não vou poder ouvir, que eu não gosto de ouvir minha voz. Não, e é bom também a gente compartilhar os vídeos, principalmente assim, né, para quem está querendo aprender e para quem está fazendo transição de carreira, é importante a gente indicar mesmo, porque tem muitas dicas valiosas. Nossa, legal. Né? Não, pode crer, contem comigo. Muito obrigado. Sempre, Vai ter fotinho agora no final? Ah, Josenaldo, você vem agora, pô. É que ele veio pro vinho, a gente sempre toma vinho, né? Ai, Eu já perguntei também se vai ter after. Não, eu tô na água hoje. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Até mais. Obrigada, Caio. Valeu, Boa noite, galera. pessoal. Obrigada, Obrigado, boa Laura. noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau. Beijo, Até povo. mais. Valeu, Beijão, pessoal. Até contem comigo. mais. Falou, povo. Beijão.